Mais uma vez, um bom dia, mais uma vez, boa noite ou boa tarde para quem vai estar nos ouvindo nos canais da RCWTV e na produção da Gospel Vídeo. Uma boa tarde, boa noite, bom dia. O Café com os Pastores tem o prazer de trazer o nosso amigo, terapeuta, pastor Tenório, conosco neste singelo café, nessa singela mesa. Nós já sabemos da sua trajetória, da sua biografia. Pastor, eu vou direto no assunto que está todo mundo querendo saber. Assunto que faz jogador de futebol famoso sair daqui para ir lá para a França. O negócio é muito forte. Sexualidade, que está na cabeça de todo mundo. E quem fala que não está mentindo. É mentiroso. Aí é pecado. Sexualidade. Pastor Tenório, como que tem estado a sua vida nesses dias? Tudo bem? Tudo bom. É um assunto, falando direto, né, assim que a gente vai falar um pouco, realmente não dá para se falar tudo, né? Porque hoje nós temos a sexualidade, temos a sensualidade e temos o sexo propriamente dito, né? Então, assim, a gente vai falar um pouco da sexualidade, mas é muito importante também a gente entender que ainda, é lógico que tem muitas pessoas que ainda procuram essas informações, mas ainda tem pessoas que ainda confundem um pouco essa questão da sexualidade, sensualidade e sexo propriamente dito, né? O que a gente está vendo aí nas mídias ultimamente praticamente é o sexo propriamente dito, né? Isso não quer dizer que não envolveu sensualidade, não envolveu sexualidade, mas tudo tem um fim, né? E acho que é importante a gente estar falando um pouco assim sobre a questão do comportamento, sobre a questão da necessidade básica da sexualidade, um pouco também o que envolve os sentimentos dentro da sexualidade, qual é o processo que a sexualidade talvez ela venha a influenciar no físico, né, no sentimental, como é que funciona isso, né? Então isso é importante a gente estar falando. Isso, e antes de mais nada, manda aquele abraço para sua fã que está lá, sua vida, a primeira que vai estar ouvindo e vendo esse programa. Com certeza, eu quero mandar um beijo maravilhoso para minha esposa, ela está agora lá no consultório, minha esposa é a pastora Marli, né? Que em breve vai estar aqui. E também vai estar aqui conosco, falando um pouco dessa área também de depressão, de ansiedade, mas eu quero agradecer muito, dizer que, só relembrar que o nosso consultório, ele fica na rua Rei Alberto, número 108, sala 1204. E mais fácil ainda é o nosso site, né, que a gente pode estar falando aqui, que é o www.psicologiaclinicajf.com. Todas as informações, quiser falar com a gente particular, de repente a pessoa tem algum problema, né? Fica meio inibido, pode mandar um e-mail para a gente que a gente vai responder, pode mandar um WhatsApp, a gente vai responder com todo carinho e toda vontade. Muito bem, primeira pergunta, o que representa a sexualidade humana? O que representa a sexualidade na vida do ser humano? Então, é muito interessante a gente estar falando sobre isso, porque uma das coisas mais importantes, falando de sexualidade, a gente traz para o comportamento, né? Se nós pegarmos uns 10 anos atrás, o conceito era o mesmo, mas o comportamento não. O comportamento hoje mudou muita coisa dentro dos aspectos da sexualidade. Então a gente vê que é um conjunto, realmente a sexualidade humana, ela é um conjunto de comportamentos que concerne assim na satisfação e principalmente na necessidade e do desejo sexual. Então, quando a sexualidade humana, ela
traz para a pessoa, quando a pessoa procura entender melhor o que é isso, ela começa a ver que alguns comportamentos dela poderão influenciar dentro da sexualidade dela, que envolve muitos aspectos, inclusive lá no nosso site a gente tem algumas coisas que falam exatamente sobre isso, que é importante que a pessoa vá lá, porque aqui não dá esse tempo todo para a gente falar, com certeza, né? Mas eu vejo que isso envolve principalmente uma necessidade. E essa necessidade, ela está diretamente ligada ao desejo sexual. Mas, na conclusão desse comportamento humano, que envolve tudo que eu acabei de falar, sexualidade, sensualidade e o próprio sexo ou desejo sexual, isso tem que haver um comportamento da pessoa. A pessoa tem que caminhar dentro disso, dentro desses aspectos da sexualidade. E a sexualidade, ela envolve muita coisa. Ela envolve o comportamento moral da pessoa, envolve, às vezes, alguns aspectos do sistema familiar que ela foi criada, envolve alguns aspectos da forma que ela olha para essa questão da sexualidade, para a questão do sexo, como é que o sexo é visto por ela na vida dela, como ser humana, né? Então, isso tudo envolve dentro da sexualidade humana. Tá? Muito bem. O pastor é considerado o Laí Ribeiro da área da sexualidade, viu? Eu tenho a impressão que eu estou entrevistando o doutor Laí Ribeiro na área da sexualidade. Tem mais uma pergunta. A sexualidade faz parte da personalidade? A pessoa, por exemplo, essa parte da personalidade da pessoa, a pessoa vive isso 24 horas? Vive. Os homens, por incrível que pareça, os homens, eles têm essa sexualidade, podemos dizer assim, intrínseca dentro dele, né? Ela é a mais aflorada, até porque o homem tem uma carga de testosterona muito maior do que a mulher, né? A mulher, o hormônio dela, que ajuda ela, os estrógenos, né? E a progesterona. Mais na linha. Mais na linha. O homem, ele tem a carga de testosterona, até porque o homem foi colocado nele essa carga maior por causa da força que o homem precisa exercer. Mas isso influencia muito na questão da sexualidade, né? Agora, também envolve os aspectos morais, né? Isso aí é impressionante, porque é muito interessante quando envolve os aspectos morais. Porque a personalidade... Exatamente. Né? Quando a gente está falando de personalidade, a gente está falando de um ser, né, que não pode tirar dele alguns conceitos morais. Mas em alguns aspectos da vida, a pessoa, de repente, teve alguma influência na sua caminhada que influenciou moralmente ele. E às vezes, por algum motivo, ele também caminha para um distúrbio nessa área, né? Ele pode caminhar para um distúrbio, assim, não só o homem, como a mulher também, né? A gente tem aí, geralmente, as pessoas que tiveram alguma violência sexual na infância, que tiveram algum maltrato na infância, caminhou na adolescência com isso, às vezes ele pode chegar lá na fase adulta e ter alguns distúrbios sexuais, né? Eu tenho um caso de isso realmente aconteceu, do menino chegar aos 12 anos e falar: pai, eu estou sentindo uma coisa aqui, estou sentindo uma coisa... E mostrou o órgão sexual para o próprio pai. O pai disse, muito conservador: corta e joga para o gato. E isso não é piada, é um trauma que a pessoa, 40 anos depois, teve coragem de procurar um terapeuta, como é o caso do pastor, e quase que confessando que ele achava que o pecado era dele, de ter tido uma ereção aos 12 anos. Isso é um relato que foi colocado até em livros, do pai falar: olha, isso daí é o diabo, você carrega, o diabo tem que cortar. E isso acontece, não sei, quase que diariamente em algum lugar. Isso está acontecendo, isso é distúrbio. Ou causa um distúrbio? Causa. Eu, assim, se eu fosse brincar um pouco aqui, eu diria assim: ué, será que ele não cortou o dele também, não? Né? Porque será que ele nunca teve uma ereção? Porque está transmitindo uma coisa que ele recebeu. Ele recebeu. Mas
essa criança que se tornou adulto, Marquinhos, imagina uma coisa só, que coisa interessante. Ela viveu com sofrimento psíquico dos 12 até os 40 anos. Sim. Olha que sofrimento que essa pessoa... Até criar coragem de falar. Até criar coragem de falar. Olha que sofrimento que essa pessoa viveu. Imagina o que ela não passou. Eu não sei se ela foi casada ou deixou de ser, mas isso influenciou demais na vida dela. Colégio, faculdade, inibição, de repente, vida sexual dela, de repente foi inibida. Sim. Talvez ela não teve uma vida sexual ativa, de repente ela fez uma opção sexual na vida dela que não deveria ter sido feita, de repente ela optou por outro tipo de vida sexual. Sim. Né? Mas isso tudo está relacionado à personalidade. Porque a personalidade ela está diretamente relacionada à persona da pessoa. Né? Que tipo de pessoa que você foi gerado, isso tudo tem uma influência muito grande, principalmente nessa fase psicossexual. Não vai dar tempo da gente falar muito aqui, mas essa fase psicossexual, que começa lá no primeiro ano de vida, é muito importante para a criança. Às vezes a gente repreende a criança, retrai a criança, e a gente, como pai, como a pessoa responsável pelaquela criança, não conseguimos mensurar o quanto aquilo vai trazer sofrimento psíquico para ela no futuro, na vida adulta dela, prejudicando ela demais. Demais. Eu tenho mais uma pergunta. A sexualidade, ela influencia, falando de personalidade, mas o sexo, ele tem poder sobre o pensamento? Influencia o pensamento, a maneira que a pessoa pensa? Sim, influencia. Porque na realidade, o que acontece? A sexualidade, ela envolve três coisas importantes, que são os sentimentos, as ações e as interações. Né? Então, veja bem, se a pessoa ela foi gerada dentro de um contexto sistêmico, né, de uma sistematização, ela foi gerada dentro de um contexto negativo, que negava ela a essa descoberta da sexualidade, a viver bem a sexualidade, ela vai ter problema na vida adulta dela no período da sexualidade. Né? Ela poderá ter problema com os sentimentos dela, de repente os sentimentos dela não vai ser um sentimento tão aflorado para o sexo em si, né? Para que ela possa viver uma vida sexual satisfatória, porque o sexo ele tem uma química, ele tem que ter prazer. Ninguém tem sexo sem ter prazer, mesmo que não tenha compromisso com aquela pessoa. Existe essa pergunta que eu vou lhe fazer. Existe mulheres que nunca teve orgasmo, já tratou? Existe essa possibilidade? Existe. De chegar ao orgasmo? Existe, porque na realidade, geralmente, a gente recebe às vezes alguns homens, né, que eles não têm essa afinidade dessa educação, né, porque alguns homens, principalmente já que nós estamos falando no meio cristão hoje aqui, é lógico que muitas pessoas vão ouvir esse vídeo nosso aqui que a gente está fazendo, mas muitas pessoas não têm esses ensinamentos, e eu acho que esses ensinamentos têm que ser muito feitos dentro das igrejas. Eu quero até chamar a atenção aqui dos pastores para que possa realmente estar falando disso na igreja. Porque, Marquinhos, vou falar uma coisa para você, um cristão que não tem uma vida sexual, agora eu estou falando de sexo, um cristão que não tem uma vida satisfatória sexualmente com a sua esposa, ele não vai ser 100% cristão na própria igreja. Eu acredito. Você acredita? Porque o curso natural da vida, né? Da vida. É negado. Ele vai para a igreja, sexo ele vai inibido para a igreja. Isso aí. O sexo é pecado. Não. Está pensando nisso? É pecado. Tira isso da cabeça. Todo mundo fala, tira o sexo da cabeça que a sua vida vai ser melhor. E deve ser o contrário. Não, com certeza. Pelo contrário. Olha, se fosse assim, vamos dar um exemplo aqui. Deus não teria nos feito com um pênis e com uma vagina. Sim.
Né? Para que então isso? Só para procriação? Sim. Não, a gente então teria um filho, as mulheres teriam um filho por uma osmose, ficava pensando, já nasceu o neném, ou então engravidou, né? Não teria. Agora, quando existe, e porque isso é um ciclo natural da vida, você nasce, cresce, aprende, convive, casa, tem um relacionamento bom, reproduz, mas tem satisfação sexual. Isso me leva à última pergunta, nosso tempo, oh, glória a Deus. Qual o benefício da sexualidade para a saúde física e a saúde mental? Qual o benefício para o físico mesmo? Levantar de manhã, se sentir bem. Pensar melhor. Tem uma igreja em Belo Horizonte, eu vou aqui falar bem rápido, um pastor que trouxe um testemunho que o funcionário dele chegou, Chico Malaquias, da igreja Getsemane de Belo Horizonte. Conheço ele pessoalmente. Vendedor de carro ali no centro, o vendedor dele, isso me impressionou muito, eu guardei muito essa informação. Chegou de manhã, deu uma cabeçada, um negão de 2 metros de altura, deu uma cabeçada no extintor e saiu atendendo de qualquer jeito os funcionários. A esposa do Chico chamou a mulher e falou assim, chame o negão, que a gente fala com muito carinho, porque... Né? Aí chamou o camarada, um armário, uma geladeira, 2 metros de altura, falou, qual o seu problema? A minha mulher dormiu de jeans, calça jeans, não, e me botou de castigo. A esposa sábia foi lá, conversou com a esposa dele, falou assim, olha, a sexualidade de vocês aí nós não temos nada a ver, mas está prejudicando as vendas da empresa do meu marido. A mulher que ouviu a informação, muito sábia, mudou o comportamento, tirou a calça jeans, voltou a usar o camisola. Parece piada, mas não é. Nós estamos aqui com um terapeuta que tem uma experiência vasta, ensinando para nós os segredos da vida. Aquele moço chegou no dia seguinte, a coisa foi resolvida rápido, não foi igual o moço lá que levou 40 anos para abrir a boca, não. Resolvida da noite para o dia. Ele chegou, segundo o pastor Chico, cantando, quem quer vitória, hoje vai descer na hora... Parecia um canarinho, né? Canarinho cantando, vendeu muito. Olha, sexualidade faz o cara vender e prosperar. Eu falei assim, meu Deus, sexualidade é a pessoa feliz, ela vende mais, ela prospera mais. Isso com certeza, é a prova. Porque na realidade, a sexualidade está ligada a essas 3 coisas importantes, que é o sentimento, ações e interações, tá? Então, o que acontece? Mas eu quero chamar a atenção dos homens aqui rapidamente. Atenção dos homens. Homens, por favor, interaja com as suas esposas. Interagir com ela não é ficar simplesmente só assim, fazendo o seu papel de marido, suprindo a casa com comida, com dia a dia. Interagir com ela é ajudá-la nas necessidades dela, você de repente se unir com ela, porque às vezes é um casal que tem filhos, para você ter uma vida sexual satisfatória, você tem que ajudar ela, contribuir, lavar uma louça não é vergonha para ninguém, limpar um banheiro faz parte da sexualidade, porque olha só, se existe 3 aspectos, sentimento, ações, está ligado à ação. Eu tomo a ação e a decisão de eu ajudar a minha esposa. Ora, ela entende como um início de um início de um relacionamento sexual. Ela entende isso. Ela vai levar isso para esse aspecto. Porque quando o homem tem essa necessidade maior, por causa da carga da testosterona, ele vai procurá-la, né? Com certeza. Aí, qual é a história que esse homem tem com ela? Nossa, ele é um bom marido. Ele me ajuda, não, peraí, eu não posso negar a uma noite gostosa para o meu marido de sexo, por merecimento. Então, a sexualidade, ela é muito ampla, entendeu? Ela é ampla demais, é por merecimento, interagir. O que é interagir? Não é só nos dia a dia da casa, mas interagir perguntando, minha filha, o que te faz você se sentir melhor sexualmente? Ela conversar com o marido, o que faz? Posições sexuais, fala para ele, fala para ela.
Qual é a posição que mais gosta? O que gosta? Ah, eu gosto de namorar debaixo da cama, então namora debaixo da cama. Pronto. Ué, tá bom, resolve o problema. É aqui que a gente gosta. Ó, eu gosto daquela posição, aquela coisa que a gente faz lá no sofá. Vai fazer no sofá. E porque o homem, né, ele quer na hora. O outro chegou no enterro da sogra. No enterro da sogra. O homem é assim. Isso foi relatado para nós. Chegou e falou assim: eu quero, filha, agora vamos para casa que eu quero fazer sexo. Saíram do enterro da mãe dela, da mulher, e ele falou assim: olha, eu estou precisando aí. Mas você sabe por que uma descarregada na minha atenção. E a bichinha chorando a perda da mãe. Olha a situação. Mas você sabe por que provavelmente ela foi e teve relações com o marido? Porque ele tinha uma história com ela. Porque ninguém faz isso sem ter uma história. Uma história bonita, uma história gostosa. Depositou e colheu. Porque ele tinha uma história. Com certeza esse marido trata bem essa mulher. Ele lembra do aniversário, leva flores, sabe? Isso faz parte da sexualidade. Não é só o ato. Quando você perguntou aí sobre o que ela contribui na saúde física e mental, contribui demais. Porque quando você faz sexo, você gasta energia. No mínimo de 180 a 200 calorias você gasta por relação sexual. Então, significa o seguinte, é uma academia, né? Você oxigena o cérebro, você oxigena, na medida que você faz exercício, você oxigena, só que você oxigena o cérebro com satisfação física, entendeu? Então, esse aspecto é muito importante. A sexualidade, o sexo, ele tem uma importância muito grande na vida física e na vida emocional. Né? Saúde física, saúde emocional. Então, eu acho que a gente pode, mais programas, nós vamos poder conversar mais, sabe, sobre esse assunto. Eu creio que a minha esposa realmente vai estar aqui, a gente vai estar falando umas coisas. Mas, pastor Marquinhos, eu continuo e faço assim um apelo, né? Faço igual Paulo, rogo-vos, irmãos, né? Rogo-vos, pastores, né? Para que você abra esse espaço na sua igreja. Nós temos todo carinho, disponibilidade, é só nos avisar com antecedência, marcar nas nossas agendas, que a gente vai lá, vamos conversar, vamos falar de assuntos dentro dessa área, de outros assuntos que a gente pode estar falando, depressão, autossabotagem, sabe? A gente falar desses assuntos que hoje tem que ser falado dentro das igrejas, porque senão nós vamos estar vivendo um evangelho simplesmente parado, sabe? Parado, neutro, fora do mundo, e nós estamos inseridos nesse mundo. Jesus nos colocou, e os membros das igrejas precisam estar esclarecidos nessa área. Oh, glória a Deus por esse esclarecimento, um dos programas, um dos momentos mais esperados do Café com os Pastores, a sua presença aqui nos nossos estúdios. Nós gostaríamos, antes de mais nada, de saber os seus endereços novamente, para a gente poder ter acesso até o seu consultório, para que a gente possa ter realmente um tratamento adequado ali. Ok, o meu WhatsApp, geralmente eu falo WhatsApp, porque às vezes a gente está em atendimento, mas às vezes a pessoa pode falar com a gente, mandar uma mensagem que eu retorno, ou ligação, ou próprio WhatsApp. Meu WhatsApp é o 32 988 19 90 98. O da minha esposa é o 988230081. E o nosso site é o www.psicologiaclinicajf.com, tá? Nosso endereço é Rua Rei Alberto, número 108, sala 1204, centro de Juiz de Fora. Fácil de você ir lá, e nós estamos aqui, para conversarmos, para termos um diálogo aberto nessa área, em outras áreas, dentro da terapia, dentro da psicologia. Eu quero agradecer a todos e dizer que Deus abençoe sua casa e sua família. O pastor vai ser sempre o nosso convidado do café, e nós queremos agradecer a Deus por esse momento especial. E você tem aí todos os endereços do pastor, que estará conosco, com a sua esposa também, falando sobre psicologia
e o tratamento, né, completo, corpo, alma e espírito. E espírito. Muito obrigado pela sua presença, querido. Faça uma oração nos despedindo e Amém. O encerramento. Eu quero agradecer mesmo a tudo e quero agradecer primeiramente a Deus que tem nos dado essa oportunidade de orar, de entender essa palavra tão maravilhosa no século que a gente está vivendo, né? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse momento tão especial que o Senhor tem concedido aqui para nós. Quero pedir agora, Senhor, que o Senhor entre na vida dos casais, né? Nesses casamentos. Se eles estiverem bom, o Senhor possa melhorar ainda mais os seus relacionamentos. Se estiverem com algum problema, Pai, que o Senhor possa estar trazendo um momento de refrigério, um momento de alegria, um momento de paz, e que a sua presença esteja em todas as casas nesse momento. Nós declaramos a tua vitória, te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Fica então por aqui, né? Fica por aqui o nosso programa Café com os Pastores. E a próxima nós teremos ainda muito mais assuntos e perguntas sobre sexualidade. Café com os Pastores volta então com mais pastores, mais assuntos interessantes como esse para você. E nós queremos agradecer a RCW TV, que é a distribuidora, e a produtora, a Gospel Video. Muito obrigado, Geraldinho. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço a todos.